Olá, meus amores! Vocês estão bem? Depois de 2 dias de aula, sem as videoaulas, né? Nós vamos retornar os vídeos, tá certo? Por dois motivos. O primeiro é que fica, de certa forma, um vídeo só, né? Uma vez que você solta o vídeo, você tem toda uma atenção voltada para ele e não fica disperso com outras coisas. É mais fácil, facilita para tia Sonara porque é de uma vez só que tia Sonara já posta, tá bom? E os áudios é bom por um lado e dificulta por outro. Eu recebi várias mensagens dizendo: tia, retorne os vídeos porque meu celular não tá bem, não abre mais os áudios, e às vezes um áudio ou outro fica um pouquinho solto, e quando eu penso que eu tô prestando atenção, a criança fica dispersa. Então, por esse motivo, a Sonara vai retornar às aulas, mas de forma que seja por vídeos, tá certo? É melhor por vídeo porque facilita para ti, Sonara, facilita para você o entendimento, e o vídeo e a aula como um todo vai por um único mecanismo, que é pelo vídeo, tá certo? Então, para a gente dar continuidade à aula, na aula de quinta-feira, né? Na manhã de hoje, mas dando continuidade da aula da quarta, vocês vão aí pegar o livro de ciências, tá certo? Vão pegar o livro de ciências. Mas antes que a gente comece, antes que Tissonara dê assim uma continuidade, a gente vai prestar atenção a alguns informes. O primeiro, Tissonara está tendo um controle de todas as crianças que estão mandando as atividades, certo? Prestem atenção. Eu escuto assim os áudios no privado. Tia, eu posso imprimir as tarefas? Pode. As atividades que forem por fotografias para vocês copiarem, aqueles que tiverem como, pode sim fazer as impressões das atividades. Tá certo? Tia Sonara, não deu tempo eu responder porque o grupo fechou. Posso postar amanhã? Pode. Isso eu já falei várias vezes, mas parece que ainda não fixaram na memória. Pode imprimir as atividades? Sim. Tia Sonara, não deu tempo de responder as atividades hoje. Posso mandar amanhã? Pode também. E se houver uma, duas, três ou mais atividades atrasadas, porque eu também tenho recebido mensagem no privado dizendo que tem vovó de algumas das crianças que está dodói, que descobriu um problema mais sério de saúde, então tia Sonara é humano o suficiente para se solidarizar com você, mamãe, que está me escutando e sabe que estou falando com você, tá certo? Não precisa citar nome, mas cada um escuta e coloque nas orações a vovó de uma coleguinha nossa, tá certo? Que está passando por um momento difícil. E todos nós, né? Que de uma forma ou de outra a gente fica apreensivo, temeroso, por conta de toda essa turbulência dessa pandemia e, consequentemente, outros problemas de saúde que vêm e que aparecem, que deixa todo mundo assim, com a mão na cabeça, né? Mas, de certa forma, eu tenho recebido mensagens: tia, não deu tempo porque meu filho caiu, tia, não deu tempo porque minha mãe está doente, tia, não deu tempo por isso. Então, não se preocupem, tá certo? Vocês têm toda a semana para mandarem as atividades, tá certo? Inicia na segunda-feira, não deu tempo, manda na terça, não teve jeito de forma nenhuma, manda na quarta. Então, até a sexta-feira, que é o final da semana, vocês têm tempo suficiente para mandar as atividades para mim, tá certo? Não se preocupem, não fiquem temerosas, não fiquem apreensivas, podem enviar as atividades. O importante é eu estar vendo que você está lá. Quando eu abro o grupo, eu recebo vários bom dia. Então, de certa forma, eu sei quem está naquela hora, naquele momento, esperando o dicionário dar o bom dia ou abrir o grupo para já começar a nossa aula. Tá certo? Quero parabenizar todas as mamães que são bastante compromissadas com as tarefas dos filhos. Quero também, assim, dar um empurrãozinho naquelas que uma vez ou outra deixa passar pelas entrelinhas, mas que estão mandando aos poucos as atividades. Então, por essas e tantos outros esforços, eu quero parabenizar a todos, tá certo? E agradecer o compromisso, a seriedade, a parceria, o comprometimento, não comigo, com a minha videoaula, mas o comprometimento com o seu filho, tá certo? Então, para a gente continuar, eu quero primeiro assim agradecer a Deus pelo estalar da manhã, pelo estalar do dia, da minha vida, da sua vida, e que a gente possa ainda por muitos e muito tempo e muitos tempos
estar nesse mecanismo, mesmo que virtual, né? A ideia seria presente, né, o corpo a corpo, mas já que a gente não pode, então eu espero que por muitos e muitos dias ainda desse ano, Jesus nos agracie, eu com a presença de vocês, e mesmo cobrando, mesmo abusada, ter Sonara na presença de vocês e vocês na minha, tá certo? Então vamos começar? Peguem o livro de ciências, tá certo? Vocês vão pegar o livro de ciências e vão retornar, tá bom? Na página de ontem, quarta-feira, que nós fizemos uma leitura, né? Então, na página 14, vocês responderam como? Conseguiram ler? Tiveram algumas dúvidas? Então, nós temos aí a primeira imagem, que são as árvores. A segunda imagem são plantas aquáticas. A terceira imagem, plantas rasteiras. Ó, certo? Essa aqui são árvores, tá? Plantas rasteiras e plantas aquáticas, tá certo? Dando uma pincelada aí, tá certo? E na 15, conseguiram responder qual a característica da caatinga e qual a característica da Mata Atlântica? Vou dar uma olhadinha depois na resposta de vocês, tá certo? Já na página 17... isso aí, Sonara, deu uma olhadinha, né? Mas aí é sempre bom a gente estar retornando para refrescar a memória. Na página 17, no primeiro quesito, pede para vocês descreverem os termos da enciclopédia digital. Então, onde tem unidade de conservação, certo? Vocês vão responder. É a área natural que se pretende conservar e proteger. O que quer dizer unidade de conservação? Tome aí a resposta, coleguinha. Olhem aí se tá igual a de vocês. Se tiver parecido, ótimo, não precisa apagar, tá certo? É só pra gente ter um controle. A resposta da unidade de conservação, área natural que se pretende conservar e proteger. E uso sustentado? Resposta, utilização de recursos naturais de maneira que não degrade o meio ambiente. Uso sustentado, vocês vão colocar utilização de recursos naturais de maneira que não degrade o ambiente, ok? Logo embaixo está pedindo para você descrever aí que vegetação tem a vegetação tem o seguinte aspecto. É aí na segunda, né, floresta, que tipo de vegetação é essa? O que foi que vocês responderam? Eu não vou dar a resposta agora não, quero primeiro dar uma olhadinha no feedback de vocês, ok? Então, hoje, tá certo? Na sala de quinta-feira, em ciências, na página 18 e 19, diz o seguinte: observe as mudanças da paisagem que ocorrem ao longo dos anos. Você já observou essas plantas, essas árvores em Santa Luzia, os bairros como têm crescido? Vocês já prestaram atenção e já, assim, se pegaram pensando, será que toda a vida foi assim? Será que onde tem casa hoje sempre foi casa ou não foi um lugar que tinha matos ou pedras e o ser humano, né, de certa forma, mudou esse ambiente, mudou esse aspecto? Olha no terceiro quesito da página 18. Observe as mudanças da paisagem que ocorreram ao longo dos anos. Eu tenho duas imagens aí. É a região do Farol da Barra, na Bahia, uma pintura de 1859 à esquerda do livro, e uma fotografia de 2012, bem recente. Não tão recente, mas dá para comparar. Eu tenho o seguinte: qual foi a ação do ser humano? Qual foi a ação do ser humano sobre a paisagem ao longo do tempo? Em sua resposta, você vai usar os termos aí do banco de palavras, que são áreas verdes e construções. Quero que você construa sua resposta usando essas palavras do banco de palavras. Áreas verdes e construções. Logo lá na página 19, diz o seguinte, é só mais uma leitura, tá? Observe as fotografias e leia sobre a citação do núcleo Pissinguaba do Parque Estadual da Serra do Mar, em Ubatuba, no estado de São Paulo. Aí seriam para trocar ideias, a gente troca figurinhas assim virtualmente, né? Antigamente havia muitas fazendas, eram praticadas as atividades de pesca, caça, extração de palmito, mineração, mas as cidades eram pequenas e era comum as pessoas se deslocarem usando canoas. No segundo círculo tem o seguinte: o turismo começou a crescer após a criação da estrada Rio Santos em 1973.
já em 1979, o núcleo foi anexado ao Parque Estadual da Serra do Mar. Na época, havia menos mata do que hoje na região e na vila de Pincinquaba. Então, assim, só para a gente poder compreender que todas as áreas, sejam elas urbanas, até as áreas rurais também sofrem mudanças. Mudanças essas causadas pelo humano, não é assim? Então, na atividade, no livro de ciências, vocês vão responder apenas esse quesito 3 da página 18, tá bom? E dá só uma lida, só para refrescar a memória na questão, nesse item da página 19, onde tem uma pergunta lá embaixo que diz o seguinte: se o parque não tivesse sido criado, você acha que a vegetação teria se recuperado? Vou ler novamente. Se o parque não tivesse sido criado, você acha que a vegetação teria se recuperado? Você acha que com essa mudança, com o ser humano a todo momento modificando, se não houvesse algo que protegesse, uma lei que preservasse o meio ambiente, uma lei que cuidasse dos parques nacionais, vocês acham que sempre teria aquele ambiente lindo, saudável e protegido? Ou o próprio ser humano que também cuida, o próprio ser humano também não poderia destruir? Né? Porque a gente vê percebemos duas realidades. De um lado existe a lei que o ser humano criou, de certa forma, para proteger o Parque Nacional, né? As matas, as florestas, mas em um outro paralelo a gente já vê que o próprio ser humano, nem sempre é aquele que cria, claro, mas o ser humano, aquele que de certa forma poderia cuidar e preservar, é aquele que também desmata, é aquele também que destrói. Não é isso? Então, dando sequência, eu quero que vocês deem uma olhadinha agora em matemática, só para a gente recapitular uma coisa. Eu havia dito ontem que nós não iríamos usar o livro de matemática, porque dando aquela velha analisada, né? Porque sejam cientes de que todas as aulas que nós professores preparamos, a gente tem sempre que dar uma lida, uma estudada, um planejamento, como a gente diz, antes de passar para vocês. E dando aquela velha olhada de novo, Tia Sonara chegou a uma conclusão com a tia Carminha, que é a tia do 5º ano da tarde. O conteúdo de multiplicação e divisão do livro é um conteúdo muito complexo. Por que isso? As aulas presenciais, esse contato corpo a corpo, facilita o entendimento, facilita o tira dúvidas. Como são aulas virtuais, aulas remotas, esse contato fica inviável. E como as mamães relatam no grupo a angústia de não poder ensinar, de ter dificuldade de ensinar, então tia Sonara e tia Carminha resolveu da seguinte forma: para trabalhar a multiplicação, essa semana que está finalizando, e a próxima semana, que é a última de julho, bem como todo o mês de agosto, nós vamos trabalhar matemática com multiplicação. De um número, de dois números, tá certo? Trabalhando também os termos, com problemas, com jogos lúdicos, que vocês é quem vão preparar em casa, tá bom? A mamãe é que deve ficar preocupada, né? Quando a tia fala em preparar jogo, mas se tranquilize que não vai ser nada muito surreal. Mas assim, para não, de certa forma, não mexer mais com a cabecinha da mamãe, não ficar mais preocupada por não saber ensinar, que Sonara vai tentar trabalhar de uma forma mais simples e mais objetiva com as atividades, certo? Então, na aula de quinta-feira de matemática, certo? Que Sonara vai preparar, ou melhor, já está pronto, né? Vou mandar a fotografia de uma atividade, cuja atividade pede para vocês resolverem a tabela da multiplicação por 3. Tia, tá muito fácil. A gente vai retomar as atividades pela base. Eu não vou tratar de um conteúdo bem mais complexo se vocês ainda não estão tendo o conhecimento, de certa forma, consolidado com mais clareza. Né? Então, para a gente passar para um termo, para um assunto com mais dificuldade, é necessário que a gente comece da base. Então, nesse exercício da quinta-feira de matemática, vai ter uma tabelinha aí para vocês resolverem aí, tá certo? Que é a multiplicação por 3. Em seguida, tem para você calcular o triplo de 8 maçãs, o triplo de 12 flores, o triplo de 20 balões. E eu tenho em seguida continhas para vocês multiplicarem por 2, por 3, por 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Então, nessa atividade de matemática é uma atividade bem sucinta também. É mais para a gente dar uma recapitulada na memória e ver se a mente está fresquinha e se a gente consegue resolver tudo certinho. Ok? Posterior ao vídeo, eu posto a foto da atividade. E dando continuidade, né, na quinta-feira com a aula de história, eu quero que vocês façam algo diferente.
Nós falamos semana passada na fundação da nossa escola. É muito chato você estudar em uma escola e não saber da história dela. Estuda em qual escola, fulano? No Monsenhor Pedro Anísio. Você sabe por que que a escola tem esse nome? Não sei, minha tia não explicou. Então, de certa forma, é feio a gente não saber de onde a gente está trazendo conhecimento e que fundamento e que história essa escola tem. Então, Tia Sonara buscou, conseguiu, com a ajuda de outras pessoas, passar aquele mini texto que nós vimos lá em março e que Tia Sonara guardou com todo carinho para retomar agora, nesse 16 de julho, que foi semana passada, para a gente trabalhar a fundação da nossa escola. Então, no caso, hoje, ainda na quinta-feira, vocês vão fazer o seguinte: vão preparar para mim um cartaz, tá certo? Homenageando a nossa escola. Como vai ser esse cartaz, Tia Sonara? Você pode colocar fotografias suas. Tia, não tem como imprimir. Você pode desenhar momentos que vocês viveram e que vocês gostaram. Seja em dia da criança, em momento de São João, tá certo? E coloca lá o cabeçalho da escola, aulas remotas, tá certo? Disciplina de história, a data da quinta-feira e coloca painel em homenagem à Escola Monsenhor Pedro Anísio. Tá certo? Vocês podem fazer, colocar frases homenageando, colocar figuras, né, correspondentes aos momentos vividos, ou fazer desenho de um momento bem marcante nessa sua trajetória da escola. Tá certo? Então, eu espero que vocês, assim, trabalhem com gosto, com prazer, tá bom? Porque é uma homenagem que você vai estar fazendo à sua escola de maneira virtual, né? Uma homenagem um pouquinho distante fisicamente, mas que com o coração cheio de vontade de estar perto, tá certo? Então, na aula de quinta-feira, vocês terão, né? Tiveram agora essas 3 atividades. A de ciências, a de matemática, que posterior ao vídeo eu vou postar a atividade, tá certo? Bem como a atividade de história, que vocês vão construir um painel para homenagear a nossa escola. Tia, não tem como eu comprar cartolina. Façam o seguinte: vocês vão fazer ou no caderno de desenho, ou unir 2 folhas de ofício e fazer um desenho bem bonito, bem colorido, para homenagear a nossa escola. Certo? Vocês podem olhar bem direitinho naquele texto, tem falando da primeira diretora da nossa escola, tem falando do ano em que a escola foi fundada, quem foi o prefeito que doou, né, para o estado. Então, assim, é um texto bem sucinto, mas um texto bem esclarecedor. Então, espero que vocês façam esse painel e façam com gosto, porque eu vou postar no grupo da gerência para as pessoas verem que o meu 5º ano também homenagearam de forma simbólica o aniversário da nossa escola, tá bom? Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, cuidem de quem você ama, não saia de casa sem usar a máscara. E um cheiro, até amanhã.